Olá, muito bem-vindas. Namastê a todas que estão aqui presentes. Bem-vindos que estarão assistindo posteriormente a gravação da live de hoje, que é sobre a lua cheia. Será dia 29. Já estamos, né, pertinho da lua cheia. Hoje é dia 26, 27, 28, 29. Tivemos Ekadashi ontem. Está passando por Duadashi, Traiudashi, amanhã Traiudashi, domingo Chaturdashi e segunda-feira, 29, lua cheia, no horário de 20 horas e 57 minutos, para quem está no fuso horário 3, hemisfério sul, e será na constelação do Sagitário. Tem alguém aqui com alguma posição importante em Sagitário? Pode escrever aqui no chat. Namastê. E para o mais recente, um novo. Alessandra tem Marte e Sol em Áries. Ah, tá. Mas esse seria em Sagitário. Hum, então, em algum lugar todo mundo tem Sagitário, né? Mesmo que não tenha um planeta, nenhuma lua, nenhum sol, nenhum ascendente, mas Sagitário está lá ocupando alguma casa. Marte Sagitário, Saturno em Sagitário, Maria Angélica. Tá. Então, a casa que for será onde vai despontar a lua cheia do mês de junho. No nosso livro, Os Astros em 2026, ou quem tem o e-book, uma breve descrição sobre a lua cheia, efeitos, inspiração espiritual e expansão da visão. Emoções tornam-se otimistas e abertas, trazendo propósito, fé e clareza de direção, favorecendo estudos, viagens, filosofia, justiça e metas de longo prazo. Será junto ao nakshatra Purvashada. Regente de Purvashada é o planeta Vênus e o Devata é Apa, que é a água. O elemento água, representado por uma deusa chamada Jala Devi. Casa 3 em Sagitário, legal. Alguém vai ter o filho fazendo aniversário agora, a Maria Brandão. Parabéns, Maria Brandão. Ele nasceu em 29 de junho. Propício para expansão, confiança, esportes e vitórias. O aspecto de Saturno pode restringir os efeitos e traz necessidade de disciplina emocional. Pessoa que está sonhando com avião, carro, movimento, né? É. Então, esses sonhos com meios de transporte, isso tem a ver com Sagitário. Sagitário está ligado aos meios de transporte, porque na antiguidade era o cavalo. Depois virou bicicleta, virou carruagem, virou motocicleta, carro, trem, avião, o que for, né, navio, todos os meios de transporte estão relacionados a Sagitário. Sagitário
é a constelação, né, o signo sideral, que promove o movimento daí para diante. Né, do ponto que for, ele que promove o movimento, né? É um signo relacionado a o desbravamento, a intenção de desbravar novos territórios, que exigia e continua exigindo coragem, né, para desbravar novos territórios, novas possibilidades e para enfrentar o desconhecido também. Então, está relacionado ao desbravamento e às descobertas. Então, vamos falar assim, o descobrimento do Brasil, isso tem a ver com esse sentido de Sagitário, né? No sentido mais palpável da coisa. Os bandeirantes que entravam terra dentro, né? Envolve também invasões de territórios também, porque Sagitário ele está para ultrapassar, principalmente este nakshatra. Nakshatra Purvashada é o nakshatra da ultrapassagem, né? Que o obstáculo não imobiliza, não paralisa, muito pelo contrário, ele é um estímulo, um convite para ser ultrapassado. Todo obstáculo que apareça se torna um convite para que ele seja ultrapassado. Né? O obstáculo que ele produz é, é inspirador. Esta provocação que o obstáculo cria para Sagitário é apetitoso. Oba, né? Tenho algo para superar, tenho algo para ultrapassar. Daí que vem o otimismo, né? Ah, Sagitário, otimista, né? Olha tudo com um olhar de otimismo. É, e então os movimentos, né? E as buscas. E aí vai para o lado nível mais sutil, né? Que também é a busca de saída, a busca de soluções e também a busca da verdade. Então, o Sagitário também tem esse sentido do buscador, que vai buscar fora, né, suas respostas. Peixes é parecido, só que Peixes busca dentro. Peixes também é buscador, só que busca dentro. E Sagitário fora. Por isso as descobertas e esse estímulo, esse incentivo, né? Também de correr atrás, de ir atrás de soluções, de saídas, de possibilidades, de chances, de oportunidades. E Júpiter gosta disso. O planeta Júpiter gosta desse tipo de humor. É um humor de entusiasmo, né? E daí é que vem a boa sorte, atraindo, né? Magnetizando, atraindo a boa sorte que Júpiter, que é o regente de Sagitário, concede. Essa boa sorte, né? Então, onde nós temos Sagitário no nosso mapa, a casa que for, ali há uma propensão a termos mais sorte. Mas isso depende da condição de Júpiter, né? Você tem Sagitário ali, mas como é que está Júpiter, o regente Sagitário? Se ele estiver bem, se ele estiver, por exemplo, em Gêmeos, ele vai aspectar Sagitário, né? Se ele estiver em Áries, ele vai aspectar Sagitário. Se ele estiver em Leão, ele vai aspectar Sagitário, Júpiter. Se ele estiver em Sagitário, melhor ainda. Os aspectos que o próprio Júpiter enviar para a sua casa, né, a casa que ele é regente, que no caso é a casa de Sagitário, ele vai contribuir ainda mais para essas possibilidades e chances, né? E também, se ele estiver em domicílio, se no caso seria no próprio Sagitário ou então em Peixes, ou se ele estiver exaltado, que é como ele está agora. Então, Júpiter agora está exaltado em Câncer. Ele chegou em Câncer dia 1º de junho e ele pretende ficar um ano em Câncer. Tem aí umas alterações no final do ano, ele avança para Leão, mas depois volta para Câncer. Mas a ideia é essa, né? Que ele permaneça por volta de um ano na constelação de Câncer. Então, quando
A lua cheia acontece em Sagitário, e mesmo quando ela acontecer em Peixes, isso será mais para frente, quando o Sol estiver em Virgem, né? Entre metade de setembro e metade de outubro, o Sol passa por Virgem. 16 de setembro, 16 de outubro. Nesse período, nós vamos ter também um Júpiter ainda em Câncer, que a gente chama de Parivartana Yoga, que é a mútua recepção entre a Lua e Júpiter. Parivartana significa mútua recepção, troca, intercâmbio. Então, com a Lua em Sagitário e Júpiter em Câncer, cada um está ocupando o signo do outro, né? A Lua em Sagitário está ocupando o signo que é de Júpiter. O Júpiter em Câncer está ocupando o signo que é da Lua. Então, um está ocupando o signo sideral do outro. Isso causa um Parivartana Yoga. Isso pode acontecer com qualquer planeta. Bastam dois planetas estarem assim, a mútua recepção acontece. E a melhor de todas as mútuas recepções é exatamente esta, entre Júpiter e Lua. É a melhor de todas, a mais magnânima. E quando a Lua ainda por cima é cheia, aí é o top most. Muito, muito bom. É muito favorável. As casas no nosso mapa que habitam esses dois signos, Câncer e Sagitário. Então, não basta olhar só para Sagitário, precisa olhar também para onde você tem Câncer no seu mapa, porque Júpiter iniciou seu trânsito agora, depois de 12 anos. Júpiter retorna a Câncer, agora a partir de 1º de junho, fica um ano. Então, por isso que é favorável. Também quando a Lua estiver em Câncer, a Lua cheia foi em Câncer, também vai ser muito bom, mas esse é só quando o Sol for para Capricórnio, isso é 14 de janeiro para 14 de fevereiro, ano que vem só. Esse também será uma combinação muito boa, uma conjunção de Lua com Júpiter. Por enquanto, tem outros dois planetas conjuntos a Júpiter, que é Mercúrio e Vênus, né? Em alguns lugares, talvez onde esteja menos nublado, menos chuvoso, ainda está sendo possível ver Júpiter e Vênus em conjunção. Falei sobre isso em outras lives, né? Sobre essa conjunção que está acontecendo, que é muito rara também, ter os dois no mesmo signo e com visibilidade. Porque às vezes eles estão no mesmo signo, mas sem visibilidade, né? Agora, no mesmo signo com visibilidade também é algo bastante raro. Eu vou aqui compartilhar com vocês o mapa do momento da lua cheia. Então, 29 de junho de 2026, às 20 horas e 57 minutos. Coloquei aqui Brasília por ser capital do Brasil. Então, aqui nós temos então a Lua em Sagitário a 14 graus e o Sol em Gêmeos a 14 graus, porque está acontecendo bem na metade do curso dos dois, né? Quando chega assim 14, 15, 16 graus, está bem no centro da constelação. E no caso de Sagitário, a constelação, o Nakshatra que está no centro de Sagitário é um par de estrelas que nós damos o nome de Purva Achada. Purva Achada significa vitoriosa. Então, se considera que a lua em Purva Achada ela promove a boa fama e também conquistas, vitórias, né? É um nakshatra presente em alguns mapas de esportistas famosos, né? Que ganham vitória. É interessante a Copa estar acontecendo também nesse momento na Lua. Purvachada é um nakshatra bem ligado ao esporte. É conhecida também como a imbatível e a vitoriosa, a imbatível e a nunca derrotada. Ah, nas lilas, Arjuna representa a nakshatra Purvachada. Por quê? Porque Purvachada é um par de estrelas na constelação do Sagitário
que essas duas estrelas elas se encontram exatamente na flecha que o Sagitário, Sagita significa flecha em, em latim ou em grego significa flecha, Sagita. O nome que se dá para Sagitário em sânscrito é Dhanu, 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 Dhanu. A palavra Dhanu ela tem vários significados, né? Dhanu significa flecha ou arco e flecha, né? Que é o aparato completo, né? Você estica a corda e lança a flecha. Por isso, Purvashada Nakshatra também é conhecido como a estrela do lançamento, que é exatamente essa disposição, né, de lançar algo para acertar um alvo, né, de uma maneira precisa, sem, né, falhar no lançamento. E por isso ele também está ligado a lançar, se lançar na sorte, apostar. Então, Purvashada também é o Nakshatra das apostas. Tudo aquilo que existe o risco de ganhar ou perder, né? Não importa muito se ganha ou se perde. O mais importante é estar participando da corrida, da aposta, da aventura de viver. Esse é o sentido de Purvashada. O mais importante é participar. Às vezes perde, às vezes ganha, uma porta fecha aqui, mas outra abre ali. Assim, né? Tá no jogo da vida, né? Realmente nesse espírito de se lançar e ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar isso. Né? Se atira mesmo, né? E com um espírito bastante esportivo, lúdico também e prazeroso, porque Purvashada é regida por Vênus. Então, são 3 nakshatras regidos por Vênus, né? Dharani em Áries, Purva Falguni em Leão e Purvashada em Sagitário. Os 3 formam uma tríade, né? Entre eles, uma triangulação entre esses 3 nakshatras. Todos habitando signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. É, E Purvashada é regida por uma deusa conhecida com o nome de Jala Devi, que é a Senhora das Águas, a que rege todas as águas que habitam os mundos, né? Tudo que se tem água em Marte, essa água em Marte. Se tem água em Plutão, essa água é Jala Devi, as águas dos universos. É uma deusa universal que rege todas as águas, inclusive a água no nosso organismo também. E ela traz esse valor da água, a importância da água, né? Foi falado sobre isso também, a questão da água é muito importante. A gente pode ter ar, pode ter espaço, pode ter calor, mas se não tem água, não tem vida. É a água que promove, né, a vida que flui, né? Assim como os rios e os mares também. E os Vedas descrevem o espaço sideral como um oceano, um imenso oceano, de uma profundidade inalcançável, né? E fora da concepção, fora do que a nossa concepção mental, intelectual possa alcançar. E esse é o olhar de Purvashada, é, ir sem se importar onde é o destino final. O mais importante é se lançar na vida. Então, traz esse tipo de inspiração para nós. Por isso, também relacionado a viagens. O nakshatra anterior, por exemplo, dia 29, a lua vai estar em Purvashada, lua cheia. No dia anterior, para antes dela estar em Purvashada, aliás, não o dia anterior, né? Porque ela chega em Purvashada perto do horário do auge da lua cheia. E a gente pode perceber isso aqui pelo Pada 1. Então, ela deve chegar algumas horas antes desse horário, 20h57, que é o horário do auge da lua cheia, porque eles têm que estar aqui Sol e Lua nos mesmos graus, signos opostos, porque a Lua precisa estar no oposto do Sol para ser lua cheia, né? Se ela está conjunto ao Sol, é lua nova. Se ela está no oposto do Sol, então a oposição exata entre Sol e Lua vai acontecer aqui, 14 graus e 2 minutos de Gêmeos, 14 graus e 2 minutos de Sagitário. Então, exata oposição. Então, esse é o auge da lua cheia. Mas a gente considera que a lua cheia já está acontecendo
antes desse horário, né? Tipo, umas 15 horas antes desse horário, já se pode considerar uma lua cheia, porque a lua vai estar o quê? 10 graus, 11, 12, 13 graus. Né? Aqui é só o ponto do auge, que é nesse horário, nesse horário. E essa lua lindona, cheiona, ela sendo em Sagitário, mas neste caso de agora, ela passa por antes ela passa pelo Nakshatra Mula, Mula Nakshatra, né? Que é o Nakshatra raiz. E este Nakshatra é um Nakshatra que, por ele ser prévio ao Nakshatra Purvashada, por ele vir antes de Purvashada Nakshatra, ele não está ainda preenchido, ainda não está transbordando esse entusiasmo que Purvashada possui. Então, a gente tem que pensar nesse momento da lua cheia e daí para diante, não pegando também o dia 30, tá? A lua vai estar forte em Purvashada, passando a noite do dia 29 para o dia 30, e de repente amanhã, do dia 30, é que ela está bem, bem, bem na frequência de Purvashada. Antes disso, ela ainda está em Mula, né? Em Mula não tem, pelo contrário, né? Mula, quem estuda quem estuda Bhagavad Gita com cuidado, com zelo, né? Conhece aquele primeiro capítulo, onde Arjuna ele está desistindo, ele está lamentando, ele está a ponto de lançar armas ao chão, de desistir de ir embora, de sair do campo de batalha e ir para a floresta, né? Ele tá completamente se autoderrotando. Nem entrou na guerra, já está se sentindo derrotado por suas próprias emoções, por suas dúvidas, né? Através do lamento. E, e esse estado mental de Arjuna é mula. Mula é exatamente isso. É este desacordo, é esse desconforto profundo, esse desânimo, né? Não quero saber, vou largar tudo, vou fugir da raia, né? A Arjuna descreve seus sintomas. Ele diz que ele sente que está suando e que o corpo inteiro treme, que ele não segura, não consegue sustentar seu Gandiva. Gandiva é o arco e flecha de Arjuna. Se chama Gandiva. Na antiguidade, eles tinham o hábito de dar nome a tudo. Arco e flecha de, de Arjuna tem um nome, o de Shiva já é outro nome, né? Então, o nome de esse arco e flecha, se não me engano, Arjuna ganhou, ou se foi do próprio Shiva, ou foi de Indra, ganhou de presente. Então, ele diz que o arco, né, está tremendo, ele não está conseguindo sustentar, de medo, tremendo de medo, né? Como se já estivesse fazendo essa previsão, né, do que ele teria que encarar ali na frente, e ele sentia medo, pavor de tudo aquilo. Então, Nakshatra Mula é um nakshatra desse estado aí, desse estado psicológico, né? De derrota antecipada. Se chama medo por antecipação. Você ainda nem passou por a situação, mas já sente medo por antecipação. Medo por antecipação e um diagnóstico antecipado de derrota, né? Mula pega muito o sentimento também de vitimação. Quando passa para a Purvashada, muda. Como é que é isso que muda assim, da noite para o dia, da água para o vinho? Como é que muda, né? Nakshatra que está tão enterrado lá, se puder, sabe aquele pássaro que enterra a cabeça na areia, o avestruz? Então, praticamente isso é mula nakshatra, né? Enfiar a cabeça de baixo. Não faço parte desse mundo, não pertenço a essa realidade, é a negação. Isso é mula
Mula Nakshatra. Mula, em sânscrito, significa raiz. Mola. Raiz. Se pronuncia mula. A seguir de mula está Purva Bhadrada. Purva Bhadrada é, é outra realidade, é como se fosse a noite para o dia. Outra realidade, totalmente diferente. O que que aconteceu ali, né, nessa passagem de um para o outro, que tudo mudou? Vocês sabem dizer? Ah, sim. Oi, Fábio, estava com saudade de você. Então, é, o que acontece? É exatamente aquele momento que Krishna convence a Arjuna. Aquele momento, né? Que o diálogo entre os dois começa a se iluminar gradativamente, né? Que as dúvidas de Arjuna vão sendo dissipadas, vão desaparecendo, né? As sombras vão se esvaindo, a luz do conhecimento vai adentrando e trazendo a inteligência de Arjuna de volta, né? Colocando ele no lugar, reconhecendo seus deveres, seus dharmas, né? Que ele tem que, então, assumir seu posto, seu papel. Conhecimento é tudo, Maria Brandão, é mesmo, né? Então, esses três nakshatras, eles são a linguagem da Bhagavad Gita. Por isso que eu sempre falo, sempre repito para as alunas, para os alunos, estudar astrologia védica é estudar também a Bhagavad Gita. Uma coisa é você conhecer seu mapa védico sem Bhagavad Gita. E outra é conhecer seu mapa e o mapa de outras pessoas com a Bhagavad Gita. Porque a astrologia védica está completamente em comunhão com a Bhagavad Gita. Nascimento, crescimento e morte está no seu mapa. E Bhagavad Gita é um tratado sobre esse tema. Nascimento, crescimento e morte, e que você está para além disso. Que você transcende a essas três experiências humanas e transitórias. Então, por isso é importante a leitura do Bhagavad Gita. Abrindo aqui a janelinha, quem quiser estudar a Bhagavad Gita de uma maneira bem didática e muito leve e prática, eu tenho um curso na Hot sobre o Bhagavad Gita, são 20 aulas, 19, 20 aulas, não lembro bem, cada aula falando de um dos capítulos, né? São 18 capítulos, talvez tenha uma aulinha a mais de encerramento, de abertura. Mas é sobre esses 18 capítulos. Cada aula traz os versos mais importantes daquele capítulo, né? E o entendimento, assim, global sobre aquele capítulo, tá? É uma maneira muito interessante de estudar, com uma perspectiva feminina também, né? Que a maior parte dos tradutores ou comentaristas da Bhagavad Gita são homens, então vocês vão poder ter essa nova experiência através da perspectiva feminina, a intuição feminina também ali junto. Tenho certeza que vocês vão adorar. Está lá na Hotmart, quem quiser ter acesso ao curso, me fala. Só um minutinho aqui que tem uma perguntinha aqui que eu estou vendo, ou não, um comentário da Gláucia. Quem tem Mula Nakshatra no ascendente. Essa será uma característica básica da personalidade? Ou as outras nakshatras podem atuar atenuando essa característica de Mula? É, o signo que Ketu estiver e o signo onde Júpiter estiver, é assim, o signo onde Júpiter estiver, porque se o ascendente está em Mula, é porque o ascendente é Sagitário, correto? Então, quem rege Sagitário é Júpiter. Então, quem determina a personalidade não é o ascendente. Quem determina a personalidade é o regente do ascendente. E não é nem o planeta em si, mas o signo que ele ocupa é que vai descrever, né, traços da personalidade, tá? Então, se você tem ascendente Sagitário, Júpiter está em Touro, então é o signo de Touro que vai descrever a sua personalidade, traços da sua personalidade. Se tem ascendente Sagitário e Júpiter está em Capricórnio, é Capricórnio que vai descrever
traços da sua personalidade, né? É, primeiro porque Júpiter é o seu Lagnesha, certo? O regente do ascendente se chama Lagnesha, que é o senhor, o regente do ascendente, chama Lagnesha. Lagna mais Isha. Isha significa senhor, né? Controlador, regente, que comanda, que administra o seu ascendente. Então, se o ascendente é Capricórnio, o seu Lagnesha é Saturno. Se o ascendente é Áries, o seu Lagnesha é Marte. Se o ascendente é Virgem, seu Lagnesha é Mercúrio. Se o seu Lagnesha é Leão, se o seu ascendente é Leão, o seu Lagnesha é o Sol. Se seu ascendente é Escorpião, seu Lagnesha é Marte. Se for Libra, seu Lagnesha é Vênus. Então, precisa saber de regências, conhecer regências. Então, se seu ascendente é Sagitário, regente Sagitário é Júpiter, e aí o signo que você tiver Júpiter é que vai determinar a natureza da sua personalidade. Este signo, onde Júpiter ocupa, né, o seu Lagnesha, ele é chamado de Paka Lagna, Paka com dois K. Paka Lagna é o signo que descreve a sua personalidade. Então, não é o ascendente que descreve a sua personalidade. Tá? Primeira coisa é isso. E se você quiser cavar um pouquinho mais fundo sobre a sua personalidade, aí você também pode levar em consideração o regente do nakshatra do seu ascendente, que aí no caso é Ketu. Mula é regida por Ketu, é regida pelo nó do sul da Lua. Então, o signo onde estiver Ketu pode falar também de uma parte mais, uma camada mais profunda da sua personalidade, tá bom? Então, quem tem a mula no nakshatra no ascendente, será característica base da personalidade? Não, não será. A mula pode afetar condições de nascimento, por exemplo, ou pré-nascimento, ou antes de você nascer, ou no seu nascimento, ou após seu nascimento, ou até às vezes alguns anos depois do nascimento, né? Esse nakshatra que está no ascendente pode ter participação, né, dos acontecimentos ali ao redor do seu nascimento. Ok? Isso é ascendente. Mas também pode falar do seu corpo, características do seu corpo, porque o ascendente, o Lagna, a primeira casa, é Tanubhava, né? É a casa do corpo, tá? E também pode falar de caráter, também. Pode falar de saúde, né? E principalmente, o seu ascendente vai falar do seu ímpeto evolutivo. Isso é um ponto muito importante. Seu ímpeto evolutivo. De acordo com os Vedas, todo mundo nasce para evoluir. Quem nasceu é porque topou evoluir. Enquanto não topa evoluir, não nasce, não reencarna. Então, às vezes, a pessoa precisa, o ser, né? Precisa ficar um período sem reencarnar, porque ele não está pronto para assumir compromisso com a sua evolução. Então, se você está aqui agora, neste mundo, num corpo humano físico, é porque você topou este convite de dar andamento à sua evolução pessoal, esse compromisso. Aí você reencarna, entendeu? Então, as características do seu signo, do seu ascendente, são as características que você vai precisar exercitar para contribuir com o seu processo evolutivo. Todo mundo entendeu? Sim? Manda aí um joinha para mim. Bom, quem não entendeu é só depois ouvir novamente essa live. A Yara já mandou um monte. Então, é isso. Tá, Gláucia? Então vamos lá mais um pouquinho. Aline, há quem diga, quem já fez o curso Bhagavad Gita, que está lá na minha plataforma, que está aqui hoje na live? Alguém já fez? Se Roberta que estivesse aqui, Roberta e Cristina que fez o livro elas fizeram um livro de Colorir das Deusas, né? Mais uma janelinha que eu abro. Não, não se, já vamos publicar mais 30 agora.
livros de colorir. Já foram, todos que foram publicados já saíram, agora vão publicar mais 30. O livro de colorir das deusas, lindo que ficou. Então, Roberta fez esse curso e deu de presente para amiga. Aqui, a Arati. Ah, já está revendo pela quarta vez. Uau, Arati. Grata, Gláucia. O Lagnesha não é o mesmo que o Atmakaraka. Não é o mesmo, tá? Lagnesha, a palavra diz Lagna Isha. É o senhor do Lagna. Então, se seu ascendente for Libra, o senhor do seu Lagna é Vênus. Se for Gêmeos, o senhor do seu Lagna é Mercúrio. É o seu Lagnesha. O Atmakaraka é o planeta no seu mapa que tem o grau mais avançado que o grau de todos os outros planetas. Né? Normalmente, o Atmakaraka está lá para 20 e poucos graus, né? Mas depende, é o planeta que tiver com o grau mais avançado de todos. É o Atmakaraka, que significa o significador do eu. Ele é muito importante e tem um valor enorme na análise do mapa. A Gisele também está revendo a Gita comigo, tá bom, querida, muito lindo. A Aline não sabia tudo isso sobre o ascendente. Mas assim, olha só, a palavra ascendente, ela já se autoexplica. Ascendente é como você vai estar ascensionando, como você, é o seu primeiro passo da ascensão. E é para isso que nós viemos aqui, para ascensionarmos, né? Ou seja, para evoluirmos, progredirmos, crescermos, né? Isso já começa no ato de nascimento, a gente nasce piquititinho, não é isso? E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega uma hora que a altura física, né? Stop, né? Cessa. Mas isso não significa que o seu crescimento parou. Seu crescimento prossegue, crescimento intelectual, crescimento moral, crescimento espiritual, né? Crescimento criativo, né? O crescimento ele não pode ser interrompido, mas ele não, assim, ele não deve ser interrompido, mas ele pode ser interrompido. Como uma espécie de estacionamento, tipo, parou no tempo e espaço. E essa circunstância traz uma grande angústia à alma, porque é contra a natureza da alma. Né? Então, quando você se sente assim que está estagnado, parado na vida, nada acontece, tá tudo, né, mesma coisa, a vida sem graça, com apatia, isso é sintoma de estagnação. É preciso fazer algum tipo de movimento para mudar essa condição. Por quê? Primeiro, porque o universo ele está em expansão. Então, qualquer corpo neste universo, né, que atue contra esta força gigante de expansão, ele está dando trabalho para o universo. Né? Ou ele vai sair dessa por livre e espontânea vontade, ou o próprio universo vai dar um jeito de fazer a pessoa sair dali. Né? Entende? Ele vai criar situações, circunstâncias para arrancar a pessoa daquela condição. E às vezes esse jeito, dependendo, né, normalmente é determinado pelos 3 planetas mais distantes, Urano, Netuno e Plutão, nos trânsitos deles, às vezes esse jeito é um jeito meio desagradável, né? Urano, por exemplo, através de um acidente, Plutão, através de uma tragédia, Netuno, através de sei lá, de uma loucura, né? Porque aí é o universo, não é nem você que está fazendo alguma coisa por isso, porque é antinatural. O natural é crescer. As árvores crescem, as plantas crescem, tudo cresce. Tudo que é contra a vida é antinatural. Ah, nesse exemplo aqui, Elisa, posso ver. Ah, a Karina esperando, coitadinha aí fora. O Atma Karaka está sendo Vênus. No exemplo do mapa que estamos usando, Vênus está sendo Atma Karaka porque ele está a 24 graus. Não tem nenhum planeta com um grau tão alto quanto Vênus. Então, por isso, Vênus se torna um Atma Karaka, é o indicador do eu. E o Lagnesha, que no caso é Saturno, porque o ascendente é Capricórnio.
Então, Saturno é o Lagnesha, está em Peixes. Se fosse o mapa de uma pessoa, Peixes seria, então, o que descreveria traços da personalidade da pessoa, porque Capricórnio ascendente, quem rege é Saturno, Saturno está em Peixes. Mas o Atma Karaka, que é o indicador do eu, está sendo Vênus, não é Saturno, é Vênus que está aqui. Aí você tem que entender toda essa conjuntura aqui de planetas, Vênus com Júpiter e Mercúrio, né? A arte não entendeu o quê? Fabiana fez o curso da Bhagavad Gita, Angélica também fez. Eu consigo entender melhor aqui, aumentando a. Amei, fiz Bhagavad Gita revendo, ler novamente os resumos. A Ana Lemos quer fazer. A Aline isso que você falou é uma afirmativa, né? Uma afirmação, sim. Nunca para, a evolução é constante, vida após vida. A estagnação gera sofrimento, sim. Então, a Ana Lemos tem ascendente Sagitário, Júpiter em Aquário. Então, Aquário é o que descreve os traços da sua personalidade. Como se a pessoa estivesse fora. Não, como se a pessoa saísse, descarrilhasse do trilho. Ou então, como se a pessoa estivesse com o seu transporte defeituoso, ela não conseguisse. Né? Imagina você numa estrada, seu carro quebra, e aí todos os carros prosseguem, e você fica para trás, mas na verdade você está parada. Você não está indo para trás, né? Você está parada apenas. E os carros estão seguindo à frente, parece que estão, né, deixando você para trás. Então, é como se você estivesse evoluindo, mas não está evoluindo, você está estagnado. Não existe involução, existe estagnação. A Edjane falou isso, né? Estagnação na medicina chinesa gera dor. Perfeito, Carlos, perfeito. Né? Porque ó, o Qi, né? O Qi não está no fluxo, né? A energia vital não está em andamento. E aí isso também, a doença também é provocada pela mesma coisa. Não move. Um acupunturista aqui no nosso grupo falando um ponto importante. Então, então, por essa perspectiva da Bhagavad Gita, nós temos esse entendimento. E quando depois que a Lua passa por, a Lua fica um dia, né, em cada nakshatra. Então, no dia 30 ela passa para Uttarashada Nakshatra, que é o que vem depois de Purvashada. Então, é Mula, Purvashada, Uttarashada Nakshatra. Uttarashada Nakshatra chega a adentrar Aquário. Tá? Aquário não, Capricórnio. E Uttarashada Nakshatra, que é um nakshatra regido pelo Sol, este nakshatra é o nakshatra da visão, né? Que é a visão que Arjuna teve, que foi concedida por Krishna, que ele pôde ver a forma universal de Deus. Viratarupa, ou Vishwarupa, forma universal. Ele pôde ter essa experiência, né, visual de ver, né, o mundo espiritual, né, foi descortinado para ele, ele pôde ver que Deus está no tempo, no espaço, no átomo, em tudo. Ele teve essa experiência impactante, ela foi tão forte, foi tão estrondosa para Arjuna, que chega um momento que ele pede arrego, literalmente. Ele fala, não, para, não, já está bom, o impacto está sendo demais. E ele pede de mãos juntas que Krishna mostre a ele, primeiro, sua forma de 4 braços, que é Vishnu Narayana, e depois que ele volte com sua forma de 2 braços, que é a forma com quem ele tem intimidade. E aí prova-se claramente, né, através disso, que ele está falando ali sobre até um tema que foi falado ontem na aula de ontem, do Jayanti de ontem, foi Gayatri Jayanti. Eu falei sobre isso, né? Que é a questão dos três aspectos do absoluto. Vocês já ouviram falar dos 3 aspectos do absoluto? Uhum, certo, entendi. Você tem seu ascendente, né? Ana Lemos lá, já no finalzinho de Sagitário.
Já em Uttarashada. Exato. Então, vocês já ouviram falar dos três aspectos do absoluto? Acho que não, né? Os mestres ensinam para a gente. Sagitário é um signo regido por Júpiter, Júpiter é guru, Júpiter é mestre. E mestre significa aquele que ensina, aquele que revela, aquele que traz a luz, aquele que dissipa nossas dúvidas, a nossa escuridão, dissipa a nossa sombra, né? A nossa desorientação, né? Nos deixa menos vulneráveis às ilusões, aos disfarces, né? Aos enganos. Então, os mestres eles explicam a respeito dos três aspectos do absoluto, que se chama o aspecto impessoal, o aspecto localizado e o aspecto pessoal. São três aspectos. O impessoal se chama Brahman Jyoti, em temudo, que é a luz, é a onipresença, né? É a luz de Deus permanentemente em todas as coisas, em tudo que existe. Então, o transcendentalista, que quer dizer transcendentalista? Aquele que já transcendeu a dualidade. E também não se deixa afetar pelos modos da natureza, principalmente uns doisinhos que vocês conhecem bem, que é tamas e rádias. Ele não se deixa afetar, mas então ele transcendeu a dualidade, transcendeu os três modos da natureza. E isso como? Porque ele alcançou esta realização de perceber a presença de Deus em tudo e em todos. E não somente em tudo e em todos, mas também nas situações, inclusive situações que são desagradáveis, situações que não são desejadas, né? Esse que é o entendimento profundo de maléficos no mapa. O que são os planetas maléficos? São os planetas que interferem, né? Interferem para que aquilo que você deseja aconteça. Eles interferem. Eles podem colocar pressa, tipo, vai correndo com seja ao pote, passando por cima de tudo, isso é Marte, ele é um maléfico, por isso. Para você ter o que quer, você vai passando por cima de tudo, derrubando tudo, empurrando todo mundo. Isso é paixão, Rajaguna, né? Ou então Saturno, faz você esperar, esperar, colocando impedimentos, você tenta por aqui, fecha, tenta por ali, fecha, tenta, mas não dá certo. O que é isso, né? Saturno colocando impedimentos na realização dos seus desejos. O que é que ele está te testando? Qual é o desafio? O desafio, às vezes, pode ser da determinação e persistência mesmo. O quanto você é persistente e o quanto você realmente deseja aquilo, ou se você está se enganando. Aí vai descobrir isso com o tempo. É Saturno. Esse é o sentido de maléfico. São planetas que interferem na realização dos seus desejos, das suas vontades, para o bem ou para o mal. Então, quando se tem essa realização transcendental da presença de Deus em tudo, inclusive naquilo que desagrada, naquilo que eu não estou afim, que eu não... Também, Deus também está ali, né? Nas situações difíceis, nas boas e más situações. Quando é Quando é o aspecto localizado, que além de você identificar a presença de Deus em todas as coisas, isso é o Tarashada, que a Arjuna teve sua visão amplificada, né? Ele pôde ver a forma universal. Chama-se, é a visão da forma universal. É o 11º capítulo da Bhagavad Gita. Mas antes disso, ele tem o lamento, que é Mula Nakshatra. Depois ele teve as instruções de Krishna. E aí, finalmente, ele chegou nessa possibilidade de Brahma Jyoti. Ele pôde ver toda a manifestação, né? Como é que Deus está presente em tudo. Mas depois que ele não deu conta daquilo tudo, ele pede para Krishna mostrar sua forma de quatro braços. O que é isso? Me mostre a sua presença, né? Os três aspectos. Me mostre esse aspecto localizado, Paramatma.
Por isso é Vishnu Narayana com quatro braços. Esse Vishnu Narayana que habita meu coração. Me mostre, né? E também está presente no coração de todos. Do elefante, do macaco, do cavalo, do cachorro, do comedor de cachorro, do condutor de elefante e do Brahmana. Esse é um verso do Bhagavad Gita. O sábio é aquele que vê, né, me vê dentro do coração de todas as entidades vivas. Então, ele teve. E depois ele pede novamente de mãos justas. E agora eu quero você como eu conheço. Esse Krishna que eu conheço de dois braços, que toca flauta, que usa pluminha de pavão, que está dirigindo a minha carruagem, que é meu primo, tem parentesco, né? Porque se somos Atma, nós temos parentesco. Se somos parte parcela de Deus, nós temos um parentesco com Deus. Então, Arjuna é parente de Krishna. Eu quero ver esse novamente, esse que eu conheço, esse com quem eu tenho intimidade, Bhagavan. É o terceiro aspecto do absoluto. Bhagavan é a experiência pessoal com Deus. É a troca, é a raça, é o sabor da relação com Deus. Essa experiência de deleites que tem bhava, tem samadhi, e aí vai, né? Sintomas estáticos que são descritos nas literaturas védicas mais avançadas. Ah, bem-vinda, Ana Lemos, muito bem-vinda. Então, nós estamos nesse momento, Mula, Purvachada, lua cheia, e a seguir, Uttarachada. Tudo isso com a lua passando em Sagitário e em mútua recepção com Júpiter. Então, é preciso aproveitar esse momento. É uma janela maravilhosa se abrindo, de muita auspiciosidade, com um monte de coisas inauspiciosas acontecendo por aí, né? Um monte de situações nada a ver, né? Um monte de guerrinhas políticas, política dentro da própria família de políticos, fora da família de políticos, envolvendo outras nações, né? E um El Ninho chegando por aí, já mostrando, né, suas unhazinhas, já colocando as unhinhas de fora, com o frio exacerbado e calor excessivo, 40 graus em Paris, gente, o que é isso? 40 graus em Paris. Eu me lembro uma vez, eu estava na fila da Eiffel, da Torre Eiffel, estava 29 graus, e todo mundo se derretendo, todo mundo derretendo, esperando a fila para poder chegar na Santa Torre. Então, assim, é absurdo isso. É um clima completamente. Aqui onde eu moro, final de junho, a grama toda seca. A grama está toda verde. As folhas estão todas verdinhas, não está tendo seca em junho. Talvez tenha em julho, em agosto, mas não é normal um clima assim. Então, o clima ele está agora realmente mexendo muito. E, lógico, o céu sempre vai apontar, né, para a gente. De onde que veio esse terremoto agora, que pegou ali Califórnia, Japão e Venezuela? Né? Califórnia, de um lado, Japão do outro, Venezuela do outro. Como é possível, ao mesmo com minutos de diferença? Estava 28 graus às 22 horas aqui na Suíça, olha, né, Alessandro? Então, o que é isso? Não tem, não, foi por coincidência. Estão falando que foi por coincidência. Não tem explicação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que aconteceu, mas só que aconteceu ao mesmo tempo. Fazer o quê? É isso que estão dando como explicação. E a explicação para nós é qual? Marte formando conjunção com Urano, em Touro. Tem coisa mais clara que isso? Marte formando conjunção com Urano em Touro é suficiente para afetar essas, como é que se chama? Tectônicas, né? As placas tectônicas, né? Que se desarranjam, que se deslocam e se relocam de novo. Isso é suficiente para produzir esses terremotos, né? Abalos terrestres. Terra, Touro, Marte com Urano, suficiente. Isso o quê? Com isso o quê, Elisa? Não entendi.
Tem a ver com isso o quê? Que aí você pensou em alguma coisa, mas não escreveu. Essa retrogradação de Netuno pode trazer mais complicações com água. A partir do momento, quem foi que fez essa pergunta? Foi a Alessandra. A partir do momento, Alessandra, que Saturno entrar em retrogradação, isso vai ser no final de julho. Eu penso que é um pouquinho antes do nosso Guru Purnima, né? Quem está participando do Jayante de junho e julho vai participar da nossa celebração de Guru Purnima, que vai ser dia 28 de julho. E a retrogradação de Saturno, dia 29, vai ser uma lua cheia, que é a lua cheia do Guru, por isso que é Guru Purnima. Ah, se alguém puder me ajudar aqui, vai ter uma retrogradação agora, dia 29. Ah, tem retrogradação também no dia da lua cheia, tem retrogradação. Mercúrio começa a retrogradar, tá, pessoal? Atenção com a retrogradação de Mercúrio, porque é uma retrogradação que ele está fazendo na direção do Sol, está em Gêmeos, vai ter uma hora que vai ter combustão. Então, é uma retrogradação de Mercúrio levando a uma combustão de Mercúrio. Isso entre Câncer, não sei se vai chegar em Gêmeos, vai entrar em Gêmeos, ele vai voltar para Gêmeos, no seu signo de domicílio, retrogradando e fazendo combustão com o Sol nesses próximos 15 dias. Saturno, terceiro decanato de Peixes, no dia 1º de julho. Ué, será que não é em julho a retrogradação de Saturno? Para mim, estava para julho. Ah, Saturno retorna à retrogradação. Não, em agosto ele já está retrógrado. Se alguém puder me ajudar e me dizer o dia que Saturno vai estar retrogradando em julho, em Peixes, bem, porque ou não entrou no livro essa data, a data ficou de fora, não estou encontrando. Ah, Elisa, obrigado. Dia 26 de julho. 26 de julho. Início da retrogradação de Saturno. Obrigada. Está aqui. E será no dia 26 de julho, tá? Quem perguntou sobre Netuno em Peixes retrógrado, né? Ele ainda não está retrógrado, tá? Mas se houver uma retrogradação de Netuno juntamente com Saturno retrógrado, porque ambos estão em Peixes, isso pode causar, sim, até pelo nakshatra, que Saturno vai retornar ao nakshatra Uttarabhadra. Então, essas situações relacionadas ao mar, às profundezas oceânicas, são afetadas por esse trânsito dos dois, tanto de Saturno quanto Netuno. Ok? No livro, nós temos também alguma coisa sobre Netuno em Peixes. Está lá no finalzinho. Netuno, retrogrado em 2026, no dia 7 de julho de 2026, até 12 de dezembro de 2026. E a retrogradação de Saturno é do dia 26 de julho até, se não me engano, iniciozinho de dezembro. Então, está batendo, né? A retrogradação dos dois está muito, muito próxima um do outro, até 10 de dezembro. Mari, obrigada. Obrigada. Então, até 10 de dezembro é Netuno, né? Aqui está 12 de dezembro, tá? Netuno retrógrado, 7 de julho a 12 de dezembro. E Saturno de 26 de julho a 10 de dezembro. Então, muito próximo a retrogradação. Eles vão retrogradar praticamente juntos. E aí sim, dependendo também onde outros planetas possam estar, a Lua, a Marte também, essa questão do Urano, se for ativada também, né? Tem certos gatilhos, né, que acionam essas situações. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Eu coloquei antes da aula, da aula não, da live da lua cheia, o mantra de Purvashada Nakshatra. Este mantra eu vou colocar o link dele na descrição deste vídeo lá no YouTube, tá? Então, quem quiser
acessar o mantra que é para ser ouvido amanhã à noitinha, ou ouvir ao longo do dia também, não precisa ser só à noite, que é o mantra de Purva Bhadra Nakshatra. Purva Bhadra não, Purva Ashada Nakshatra, que eu coloquei antes de começar a nossa live. E também um segundo mantra que eu trouxe aqui para tocar agora, depois que encerrar a gravação, que é um mantra, se eu não me engano, sim, um mantra de, lá da instituição de Sadhguru, que se canta em respeito às águas, tá bom? Eu vou colocar depois que a gente fechar aqui a nossa conversa. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Alguma outra coisa que queiram trazer? Alguma pergunta? Posso falar. Amanhã é Shani Pradosham. Obrigada, também me ajuda a lembrar. Amanhã, às 7 da manhã, é Shani Pradosham para o pessoal que se inscreveu no Jayante, né? Ainda dá tempo, porque ainda tem vários Jayantes pela frente. Nós só tivemos 2, são 7 no total. Então, quem quiser se inscrever para participar dos encontros dos Jayantes, nesse momento, sim. Vamos fechar essa turma de geometria sagrada também. Eu acho que já tem umas 6 pessoas inscritas. Para o curso iniciar, é preciso 15 pessoas inscritas. Então, ele já não vai ser dia 29, ele já passou para o dia 6 para começar, e aí estamos estendendo mais um pouquinho a promoção do pagamento e mais tempo para vocês se organizarem também. Então, foi transferido para o certo, Mariana, que eu estou falando? Estamos transferindo para o dia 6 a primeira aula. Então, quem ainda não se inscreveu, é Astrologia Védica e a Geometria Sagrada, tá? Nós vamos estudar sobre esse tema em relação aos mapas, como usar os yantras para favorecer certas posições não favoráveis no mapa da gente. Não é só sobre Vastu Shastra. Vastu Shastra é algo que também não é um curso de Vastu Shastra, não, tá? Eu tenho formação em Vastu Shastra, mas não vou dar um curso de Vastu Shastra, mas o Vastu Shastra será mencionado durante o curso. Certos temas de Vastu Shastra. Vastu Shastra é arquitetura védica, tá? Para quem não sabe. Passando de câncer para gêmeos, é uma briga entre emocional e racional. Quem vence? Né? E e pega um pouco o nervosismo. O sistema nervoso pode gerar algumas somatizações também. Então, cuidado com respiratório, cuidado com doenças respiratórias e também questões ligadas aos órgãos digestivos, principalmente o estômago, digestão, a parte digestiva, tá? Deve ter também cuidado, né? Pessoas que têm mais comorbidade ou questões cardíacas também tem que ter cuidado, mas Mercúrio, ele não, em geral, não comete, não traz esses efeitos assim tão pesados, né? Em geral, o que o pessoal fala é o seguinte, vai queimar um aparelho em casa. Essas coisas começam a desandar, né? De repente, a internet cai, a gente programa uma coisa e em cima da hora muda. É, Mercúrio ele faz ele cria umas desorganizações. Mas como é de câncer para gêmeos e de gêmeos depois ele volta para câncer, então pega exatamente nesse ponto aí que está ligado ao racional de gêmeos e emocional de câncer. E por isso o nervosismo, né? Na hora de sentir, racionaliza. Na hora de raciocinar, sente, né? Troca as bolas. Então, é preciso ter o quê? Sempre que tem retrogradação de Mercúrio, principalmente em signos de elemento ar, que no caso é Gêmeos, né? E água também, que é Câncer, é a prática respiratória. Mercúrio ele tem essa ligação com a nossa respiração, né? Então, sempre sentir a mente meio desarranjada, com a mente muito tumultuada, muito confusa, muita coisa, estresse, né? Muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Respira, passa, não adianta, né? Não adianta querer antecipar as coisas. Respira, né? Sempre que a gente respira com presença, com consciência, o nervosismo, o estresse, ele desaparece. Por que que ele volta? Porque, novamente,
se distraiu da presença da respiração, dessa conexão através da respiração. A gente pode passar muito tempo sem muita coisa, que vai fazer falta, mas não vai fazer. Agora, não pode passar muito tempo sem respirar. A respiração é tudo, a respiração é a vida. Ah, fulano morreu de insuficiência respiratória. Todo mundo morre de insuficiência respiratória. Parou de respirar, não tem mais como viver, né? Por isso a palavra prana yama. Prana, vida, yama, morte. Pranayama é isso. Você inspira, prana, vida. Você expira, yama, morte. Então, o que que é um bebê que nasceu? Porque ele inspirou, prana. E o que que é alguém que faleceu? Ele expirou, deu sua última expiração. E se foi, né? São os ares vitais. Então, é o domínio dos ares vitais. Isso que é mais importante. O nakshatra do Lagnesha seria uma potência do nativo? Seria uma potência do nativo? Uma potência do nativo. Olha, se a gente for pensar no sentido geral, a maior potência de um nativo é o Sol. O Sol, nele tem toda a nossa potencialidade, todo o nosso poder criativo, toda a nossa vontade de viver. Mas vai depender se ele está em queda, se ele está em signo inimigo, em qual casa que ele está, né? É uma análise. Você pode considerar qual é a maior potência de um nativo pelo bala, chá de bala. Vê lá no chá de bala qual o planeta que tem mais bala, mais força. Esse planeta pode ser a potência do nativo. Mas dizer que o nakshatra do ascendente é a potência do nativo, não necessariamente. Muitas vezes o nakshatra tem uma ligação muito forte, o nakshatra do ascendente, tem muita ligação muito forte com vidas passadas. A direta conexão com vidas passadas. Eu não entendi o que você quis dizer. É, vir aqui que tem o Sagitário é em Mercúrio. Não, você tem Mercúrio em Sagitário, ao contrário. Você não tem Sagitário em Mercúrio, você tem Mercúrio em Sagitário. Sim, com a Lua passando pelo seu Mercúrio, sim, vai que te traz uma boa ideia, né? Uma boa solução. Então, boa lua cheia para vocês, aproveitem bastante. Tomara que vocês possam ver essa beleza da lua cheia de agora. Mandem fotos, porque aqui está tudo muito nublado onde eu estou. Garoa direto, noite e dia. Não saiu sol hoje, esperava, mas está com promessa de sair amanhã. Então, eu espero que eu possa ver a lua cheia sábado à noite, domingo à noite. Mas envie as fotos para compartilhar com quem não está conseguindo ter essa visão maravilhosa da lua cheia em Sagitário, que é só uma vez no ano, né? Gratidão também para vocês, queridas. Muito bom estar com vocês hoje. E amanhã, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Shani Pradosham, às 7 da manhã. Nós vamos fazer, então, eu e Ana Moura, vamos estar apresentando amanhã às 7 horas, e também já trazendo as preparações antecipadas para iniciar o Shani Tapasya, que vai ser a partir, não acredito que seja a partir do dia 26, né? Não acredito que seja a partir do dia 26, onde está aqui. É o primeiro sábado, é o sábado mais próximo do dia 26 de julho. Para quem quer saber quando vai iniciar o Shani Tapasya esse ano, então, vai começar no dia 25, um dia antes de Saturno retrogradar, porque Shani Tapasya é todos os sábados, às 7 da manhã. Então, vai começar dia 25, que vai ser um sábado. Então, anotem aí na agenda de vocês, 25 de julho, às 7 da manhã, vai ser a abertura do Shani Tapasya, que vamos dar, então, todos os sábados até Saturno interromper a retrogradação dele em 10 de dezembro, tá? Então, vai ser todos os sábados que vamos estar, e vamos estudar muita coisa bacana, gente. Então, já programando, eu e a Ana Moura estamos programando os estudos para esse Shani Tapasya. Então, já já, né, Mariana, a gente vai anunciar para que todo mundo possa vir.
estar com a gente. Tá bom? Então, quem ainda quiser participar do Shane para Doxa amanhã, estou aqui ainda. É só fazer a inscrição, que ainda vai ganhar, né? Vai ter também poder participar dos Shanes, dos Giantes a seguir e receber as gravações dos que já tivemos. E participar também do Grupo Rnima, que será no dia 29 de julho, 29 de julho. Então, já com Saturno retrógrado, né? Tá bom? Um abraço para vocês, então. Namastê, gratidão, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Guru, Jai Shanideva. Até o nosso próximo encontro. Até lá.